em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, reverendo Gilbian. A palavra está contigo. Fique à vontade. Libera o microfone, Gilberto. E aí, estão me ouvindo agora? Perfeito. Estamos sim, reverendo. Uma Perfeito. alegria imensa poder estar com vocês, né? Poder servir aqui junto ao Movimento Nacional de Oração. Quero agradecer de um modo especial ao irmão Edgar, que é o coordenador nacional. Deus o abençoe, toda a equipe do Movimento Nacional de Oração, todos aqueles que colaboram. Agradecer a nossa denominação, ao pastor Sérgio Gini, que é o presidente da IPI do Brasil, e a todos os irmãos e irmãs que estão presentes aqui nesse momento de estudo e de uma busca por um crescimento espiritual para as nossas igrejas, né? Eu quero louvar a Deus com vocês, declarando essa canção tão conhecida. Único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, marcial, a Ele ministramos o louvor. Você que sabe, declare: ao único que é digno de receber honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, marcial, a Ele ministramos coroa a ti, ó Rei Jesus, coroa a ti, ó Rei Jesus, adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo nosso ser a ti. Só vou pedir para todos fecharem o seu microfone. Mas adore a Deus. Ao único que é digno de receber. Diga para o Senhor: a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, marcial, a Ele ministramos o louvor. Diga a sua voz e declare: a ti, ó Rei Jesus, a ti, ó Rei Jesus, adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Consagramos todo o nosso ser a ti.
consagramos todo nosso ser a ti. Aleluia, glória a Deus, amém? Então vamos meditar na palavra do Senhor. É uma alegria poder estar com vocês, trazer uma palavra de Deus ao seu coração, nesse momento aqui do MNO. Então abra comigo a sua Bíblia. Primeiro eu quero deixar uma promessa da palavra ao seu coração, que se encontra em Lamentações, capítulo 3, versos 22 a 23. Diz assim a palavra de Deus: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Lamentações, capítulo 3, versículos 22 e 23. Então, nunca se esqueça disso. Todos os dias, o Senhor nos dá uma nova chance. Todos os dias, Ele nos dá uma nova oportunidade. Hoje, nós estamos tendo essa chance de viver, de servi-lo, de receber sua graça, sua misericórdia, sua bondade e o seu perdão sobre os nossos corações. Mas eu gostaria de compartilhar o texto do estudo de hoje, que se encontra em Isaías capítulo 6, verso 1 a 8. Nós vamos fazer a leitura desse texto agora. O texto que eu vou ministrar a vocês sobre os efeitos da adoração na vida da igreja, na vida de um crente, está nessa passagem bíblica. Está escrito assim na palavra do nosso Deus: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Então eu disse: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que havia tirado do altar com uma pinça. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que esta brasa tocou os seus lábios, a sua iniquidade foi tirada e o seu pecado perdoado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías capítulo 6, versos de 1 a 8. Eu quero convidar você a nós meditarmos agora nesta palavra, e eu creio que ela tem muito a nos ensinar. Vamos fazer uma oração mais uma vez. Senhor, eu quero te agradecer pelos meus irmãos e irmãs. Obrigado pela oração do pastor Rui, obrigado por cada um que está aqui presente nesse estudo, a vida do Edgar, ó Pai. Continue a abençoá-lo, esse teu servo, sua família, o movimento nacional de oração. Traga um grande avivamento sobre a IPI do Brasil, Senhor, sem precedentes na história, algo que seja impactante e poderoso, com salvação de milhares de pessoas. Nós precisamos desse avivamento, nós precisamos de um mover do Espírito, Senhor, em nossos presbitérios, igrejas locais, em cada coração, Senhor. Então, por favor, estamos aqui, precisamos de Ti, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, pessoal? Quem crê, diga amém, escreva amém no comentário. Você pode participar no chat, né, escrevendo, comentando. Então, fique bem à vontade para ouvir esta palavra a partir de agora. Nós temos tido esse movimento nacional de oração que tem trazido a IPI do Brasil
um novo fôlego, um respiro, uma renovação espiritual. Está acontecendo diante dos nossos olhos. E eu creio que nós veremos ainda muito mais nas torres de oração, em cada atividade que o MNO tem promovido em favor da IPI do Brasil. Sabe, queridos, adorar a Deus é o nosso destino, é um chamado. A igreja é chamada a adorar. Nós somos separados no ventre da nossa mãe para louvar e adorar ao nosso Deus. Só Ele é digno de toda a honra, de toda a glória e de toda a nossa adoração. Aqui na igreja, esse ano, nós estamos trabalhando o tema Mais da Presença, a história de Obed-Edom, quando a Arca da Aliança ficou 3 meses na casa de Obed-Edom. E esse livro que o irmão Edgar mencionou foi baseado muito nisso. E meditamos em 21 cenas da Escritura Sagrada em que a presença de Deus se manifestou na casa de uma família da Bíblia. Vale a pena os irmãos adquirirem esse material. A renda é destinada à Rede Feminina de Combate ao Câncer aqui de Cacilândia, uma forma de ajudar a sociedade e de abençoar quem tanto sofre quando passa pelo câncer. Então, toda a renda, fora o dízimo, nós tiramos 10% para a obra de Deus, para a igreja, e aquele que seria, entre aspas, o lucro, que ficaria comigo como autor, eu decidi doar para a Rede Feminina de Combate ao Câncer aqui de Cacilândia. Então, quanto mais livros os irmãos adquirirem, mais vocês estarão ajudando uma obra tão especial que ajuda tanto o nosso próximo e ao nosso semelhante. Eu gostaria de olhar para a palavra de Deus hoje e ver os efeitos da adoração na vida do profeta Isaías e do povo de Judá a partir da experiência do profeta Isaías. Nós, da Igreja Presbiteriana Independente, nós temos que tomar muito cuidado para não criarmos certas barreiras e bloqueios com as coisas do Espírito Santo de Deus. Eu tenho a alegria de ser presbiteriano, estou até aqui com a minha blusa da IPI do Brasil, que eu adquiri quando foi lançada, e vários irmãos adquiriram, e foi feita pela nossa denominação. Está me ajudando, está frio, né? Por isso eu estou com ela, não é para me amostrar, então eu não coloquei para me amostrar aqui com vocês, mas é porque está 14 graus aqui em Cacilândia. Não é muito comum essa temperatura aqui na minha cidade e nem no nosso estado, mas é o que temos para hoje no inverno, né? Então, eu estou com a minha blusa aqui, porque eu sou presbiteriano independente, sou grato a Deus de ser reformado, mas a Igreja Reformada ela tem muitos teólogos e pastores que são cessacionistas. O que é um cessacionista? É alguém que não crê que os dons do Espírito são contemporâneos. Graças a Deus, a IPI do Brasil acredita, porém, com uma certa restrição. Há muitos pastores e crentes da nossa denominação que têm uma dificuldade imensa com certas manifestações espirituais, porque é muito pentecostal e acaba que cria certos bloqueios na mente e no coração das pessoas. Então, eu não sou cessacionista, eu também não sou continuista. Os pentecostais são continuistas. Eles acreditam que todos os dons devem se manifestar ao mesmo tempo numa reunião. Então, na visão de um continuista, então deveria ter alguém aqui orando em línguas, outro interpretando, outro tendo revelação, outro tendo visão, tudo ao mesmo tempo. Eu não sou continuista, mas eu sou intermediário. Eu sigo a linha de um pastor chamado Wayne Grudem. Ele diz que, ele afirma que os dons são contemporâneos, mas eles se manifestam segundo a vontade de Deus, segundo o querer de Deus, segundo o propósito do Senhor para uma reunião, para uma igreja, para um grupo de pessoas. Então eu creio que os dons são contemporâneos, eu creio nessa experiência de Isaías. Ele viu o Senhor, ele viu os anjos cantando Santo, Santo, Santo. Ele teve uma experiência sobrenatural com Deus. E sabe, queridos, a adoração ela produz efeitos na vida de uma igreja, na vida de um crente, na vida de um povo.
Quem pratica academia vai ter o efeito do corpo torneado. Quem lê livros vai ter o efeito do conhecimento. Mas quem adora a Deus, quais são os efeitos na vida dessa pessoa? É sobre isso que eu quero falar. Eu estou com a Bíblia aberta em Isaías capítulo 6, verso 1 a 8, e o profeta Isaías, que escreve o seu livro, é um livro muito importante para nós que somos cristãos, porque ele revela o nascimento de Jesus Cristo da Virgem Maria. Ele profetiza a vinda do Messias. O livro de Isaías foi lido pelo nosso Senhor e Salvador quando ele declarou que o Espírito de Deus está sobre mim. Sabe, meu irmão, sabe, minha irmã, este livro tem muito a nos ensinar. E nessa cena, especialmente, Isaías tem uma experiência poderosa com Deus, que nos fala, que nos mostra muitas coisas, mas eu vejo os efeitos da adoração. E o primeiro efeito que eu encontro nesse texto é a consciência de quem Deus é e de quem nós somos. Voltemos ao texto, por favor, no versículo 5. Então eu disse, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Eu habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. É interessante a consciência que o profeta Isaías tem. Ele vê que ele está diante do Rei, de Yahvé, Senhor dos Exércitos. Ele se depara com a grandeza de Deus, com a santidade de Deus. Mas também ele percebe que é um pecador, porque é isso que a presença de Deus, ela causa na vida do crente. Ela constrange a nossa alma. A W. Pink, que foi um teólogo puritano, calvinista, ele dizia que quanto mais próximos de Deus, mais consciente do pecado nós seremos. É interessante pensar nisso. Quanto mais próximos de Deus, mais conscientes do pecado. O contrário também é verdade. Quanto mais longe de Deus, menos consciente do pecado nós somos. É por isso que eu percebo que é uma batalha espiritual. Pode ver, os maiores escândalos que acontecem nas igrejas é no louvor. Pessoas em pecado ministrando, cantando no coral, na banda, no quarteto. Quantas pessoas levando o louvor de qualquer maneira. Muitas vezes o inimigo, ele atrapalha as pessoas. Eu nunca vi imprevistos para assistir jogo do Brasil, mas eu vejo imprevistos para as pessoas irem à casa de Deus, para as pessoas ouvirem a palavra do nosso Deus. Então o inimigo, ele se levanta contra, porque ele sabe o poder do louvor. Satanás sabe o que o louvor pode causar na sua vida e na minha vida, na caminhada de uma igreja. Por isso nós precisamos, a cada dia mais, nos preocupar com a nossa vida espiritual. É por isso que nós precisamos adorar a Deus. No versículo 3, eu acho interessante a declaração que Isaías diz ver. Ele percebe algo no mundo espiritual. Leiam comigo todos aí no seu lugar. E clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Essa adoração que ele vê no céu, essa adoração que ele escreve, que ele declara, gera algo na sua vida, abre os seus olhos, descortina o mundo espiritual. Isaías percebe quem Deus é e quem ele é. Isaías, ele tem a consciência da santidade, da grandeza de Deus e da sua pequenez. Talvez seja o nosso grande erro nas igrejas, talvez seja o problema na vida do povo de Deus essa geração. Nós vivemos um bloqueio pela falta de adoração verdadeira, falta de uma busca genuína, falta de uma consagração. Hoje as pessoas chegam até atrasadas no culto, as pessoas chegam no final do louvor, já para ouvir o sermão. As pessoas, eu sempre digo que as pessoas tratam o louvor como enchimento de linguiça de culto. Me desculpe o termo, talvez parece jocoso e pejorativo,
mas eu vou te dar um exemplo. Então, é muito comum, por favor, corte um louvor aí, porque não vai dar tempo. Por favor, canta mais um ainda, que o pregador não chegou. Então, não se tenha consciência do que é adoração. Eu acredito que no momento em que uma igreja, um presbitério, a nossa denominação, tiver uma visão clara do que é adoração, haverá um avivamento poderoso e sobrenatural. Então é muito importante que eu e você possamos entender que a adoração, ela mostra, nos dá consciência de quem Deus é e de quem nós somos. É como um quarto limpo, um quarto que parece limpo durante a noite. Quantas vezes que você foi deitar, parecia que estava limpo a mesa, parecia que estava organizado a casa. Quando o sol raiou, você viu a bagunça, você viu a sujeira. A luz ilumina e ela traz luz sobre a escuridão. A luz não cria sujeira, ela apenas mostra o que já estava lá. A santidade de Deus não cria os nossos pecados, apenas expõe as nossas falhas. E glória a Deus por isso. Em Êxodo capítulo 3, verso 5, quando Moisés se aproximou de Deus, Deus continuou, não se aproxime, tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Agora, talvez nós que estamos aqui meditando, precisamos pensar se estamos tentando adorar a Deus com a nossa sandália. Será que não está faltando tirarmos a sandália? O que é a sandália, pastor? Pode ser o nosso orgulho, pode ser um vício, pode ser um pecado, pode ser alguma coisa que não agrada a Deus que estejamos fazendo e vivendo na nossa jornada. Em Jó capítulo 42, verso 5 e verso 6, Jó, quando está vivendo o pior momento da sua vida, após passar do capítulo 2 ao 40, Deus se manifesta a Jó, Deus se revela a ele após os amigos ficarem falando muitas coisas à sua cabeça e ao seu coração, após um momento de devaneio, após um tempo de crises emocionais, espirituais, não de pecar contra Deus, mas de depressão, de um momento ali de questionamentos, de perguntas. Ao final, quando Deus se revela e se manifesta para ele, naquela brisa suave, Jó diz ao Senhor: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Então a adoração, ela te faz perceber quem você é. Como lá em Lucas capítulo 5, verso 8. Depois da pesca maravilhosa, Pedro trabalhou a noite inteira e não havia pescado nada. Eles trabalharam a noite toda e não tiveram nenhum peixe. Então Jesus apareceu e eles tiveram então uma pesca tão grande que o barco veio quase a afundar, sendo necessário barcos de amigos socorrerem. Quando Pedro se depara com esse milagre poderoso de Jesus, ele diz: vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afaste-se de mim, porque sou pecador. Mas em Apocalipse capítulo 1, verso 17, meus irmãos e minhas irmãs, João, quando está na ilha de Patmos, ele tem uma visão do céu, e Jesus aparece para ele. E ao aparecer, o texto diz que ao vê-lo, caía aos seus pés como morto, porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Sabe, meus amados e minhas amadas, no texto bíblico, o profeta Isaías afirma que Deus é o Rei, o Senhor dos exércitos. Ele não é qualquer um, ele é o Senhor, o Todo-Poderoso. A adoração nos mostra isso quando adoramos. A adoração nos leva a essa consciência. Mas ele também percebe que é um pecador. Ele percebe que tem falhas nele, no seu povo. E só que nós temos uma dificuldade hoje em nossa geração. Tudo isso que eu estou falando não encaixa mais no movimento evangélico. Tudo isso que eu estou denunciando aqui e proclamando hoje, os pastores evangélicos mais famosos do Brasil não pregam sobre pecado. Pega aquele bispo Bruno, que é tão conhecido na internet, é o maior influencer do YouTube. Procure um sermão que ele trata de pecado. Pode me mandar, que eu quero assistir. Procure o David Leonardo, se você vai encontrar na tour dele alguma mensagem sobre o pecado, contra o pecado.
Sabe por que esses pastores não pregam sobre pecado? Porque a nossa geração, segundo A.W. Tozer, não aceita mais ouvir sobre pecado. A nossa sociedade, ela prefere chamar de outros nomes, de distúrbios, de natureza. Ela começa a dizer que isso é apenas um problema, a pessoa nasceu assim, da identidade dela, e aí eles vão dando outros nomes ao pecado, justificando as suas condutas alheias. E eu concordo com A.W. Tozer. Então, a partir do momento que sabemos quem Deus é e quem nós somos, tudo se transforma nas nossas vidas. Passamos a viver conscientes dessa realidade do Espírito. Passamos a adorar a Deus porque Ele é o Rei Santo. Nós adoramos porque nós somos pecadores salvos pela graça. Então nós precisamos do Senhor na nossa vida. Eu concordo muito com João Calvino, que dizia que o homem jamais alcança um verdadeiro conhecimento de si mesmo até que tenha contemplado a face de Deus. É muito importante, meu irmão, que você tenha essa consciência. É muito importante que tenhamos essa realidade espiritual. Eu não sei se alguém comentou algo aí sobre áudio, passou uma frase aqui, eu não consegui ter muito acesso ao que a pessoa comentou. Os irmãos estão me ouvindo bem aí? Está tudo ok com a minha fala? Está ótima a sua fala. Maravilha. Deve ser problema, então, no equipamento da pessoa, né? Pelo jeito. Mas eu quero dar sequência. Os efeitos da adoração produzem em nós quando a igreja adora, é por isso que, Edgar, os pastores, os presbíteros, os conselhos, os presbitérios devem valorizar a adoração, devem investir em adoração, devem levar o povo de Deus a adorar ao Senhor. Então, a segunda lição é que na presença de Deus, em adoração, somos libertos do pecado. E eu posso provar isso na palavra de Deus para você. No verso 6 está escrito que, então, um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que havia tirado do altar com uma pinça. Por favor, siga o versículo aí no slide. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que esta brasa tocou os seus lábios, e a sua iniquidade foi tirada, e o seu pecado perdoado. Ele é liberto pelo Senhor. Ele experimenta libertação na vida dele do pecado. O pecado é um erro, é por isso que a brasa viva toca nos lábios do profeta Isaías. O pecado produz morte, Romanos 6, 23. O pecado afasta a humanidade de Deus, Isaías 59, 1 e 2. Os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. O pecado é a nossa ruína, é a nossa tragédia. Se você viver em pecado, meu irmão, se eu viver em pecado e nós vivermos em pecado, nós vamos apenas ter erros, morte, destruição, ruína e muitos problemas na nossa família, no nosso trabalho e na nossa igreja. O pecado, ele desestabiliza o ser humano. Ele tira o ser humano do centro da vontade de Deus. Isaías, na presença de Deus em adoração, contemplando a adoração no céu, se percebe pecador e é visitado por um serafim. E me chama a atenção um serafim tocar a sua boca. Observe que Isaías não se purificou sozinho. Observe que um serafim tocou os seus lábios com uma brasa viva. Então nós não podemos nos libertar sozinhos. Nós precisamos de um pastor, de um líder, de um discipulador, de uma igreja, de uma caminhada, de uma célula, de um pequeno grupo, de uma pessoa que vai nos instruir, nos orientar. É por isso que, pessoalmente, eu trabalho já há 22 anos com células, com pequenos grupos, porque eu creio que é o melhor ambiente para isso acontecer, de cuidado, de pastoreio, das pessoas zelarem umas pelas outras, ministrarem a vida umas das outras. A adoração não apenas revela o pecado, mas a adoração, ela nos conduz à graça de Deus. É tremendo isso. Quando adoramos a Deus, acontece algo sobrenatural, e quem
vai nos cultos, sabe do que eu estou falando? Quantas vezes você está no louvor e o louvor toca você? Quantas vezes que você está lá orando e clamando e buscando, e Deus tira, arranca do seu peito uma dor, um sofrimento, uma angústia, uma ansiedade. Quantas vezes que um louvor te tocou? Quantas vezes que você se posicionou, você estava adorando e quando você terminou você falou, Deus, a partir de agora eu vou mudar de vida, Senhor. Com quem já aconteceu isso? Dá uma mãozinha aí, se você tiver a mãozinha para acenar, aquela mãozinha que é para pedir para falar, pode acenar se você já teve essas experiências, se isso já tocou o seu coração alguma vez. A adoração faz isso. A adoração, ela nos conduz a um ambiente de libertação e cura, porque nós cantamos a palavra de Deus. Na Igreja Presbiteriana Independente, os nossos louvores são bíblicos. Nós cantamos canções que são baseadas na Escritura Sagrada, vocês sabem disso. Então, quando a igreja está cantando hinos, corinhos, louvores, seja worship, seja cânticos do Cantai Todos os Povos, que é o nosso hinário oficial, nós estamos adorando a Deus com a palavra. E à medida que declaramos a palavra cantada, nós vamos experimentando libertação. Foi isso que aconteceu na vida do profeta Isaías. Entenda, por que eu estou afirmando que o segundo efeito da adoração é a libertação do pecado? Porque Deus não nos fez para vivermos presos, acorrentados e amarrados à velha vida e às coisas do mundo. Isaías experimenta a libertação, meus amados. Isaías é tocado por uma brasa viva. Deus deseja tocar a nossa vida hoje, aqui nesse curso, nesse estudo, e nos libertar para sermos perdoados e curados. O que cada um de nós precisa é buscar uma vida de libertação em Cristo Jesus. Alguns versículos explicam como isso acontece. A primeira realidade está em 1 João, capítulo 1, versículo 9, quando João diz que se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Foi isso que Isaías fez, ele confessou que era um homem de lábios impuros. Quando você confessa, o Senhor te perdoa, te purifica e te liberta. Mas no Salmo 51, verso 10, ele não ficou só no pensamento, ele declarou. Então, o Salmo 51, 10 diz, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Toda pessoa que quer libertação e cura precisa fazer desta oração do salmista a sua oração. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável, em nome de Jesus. Amém? Mas em Hebreus capítulo 9, verso 14, o que tocou e libertou Isaías foi uma brasa viva, mas nós não temos mais uma brasa viva. Nós temos o sangue de Jesus que verteu na cruz do Calvário. Muito mais o sangue de Cristo que pelo Espírito Eterno a si mesmo ofereceu sem mácula. Pode seguir, por favor? A Deus purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Então, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Em Romanos capítulo 8, verso 1, eu creio na libertação, porque agora, pois, já não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. A pessoa, quando está endividada, ela baixa a cabeça. A pessoa, quando está endividada, ela tem vergonha. A pessoa, quando está condenada, ela não consegue olhar para as pessoas com dignidade. Mas não há mais condenação. Ele já pagou o preço na cruz do Calvário. E eu creio muito nessa libertação. Charles Spurgeon, ele, falando sobre Isaías, diz que a mesma mão que revela a ferida é a mão que aplica o remédio. E foi isso que aconteceu na vida de Isaías. O Senhor revelou o pecado dele e o Senhor tocou com a brasa. O Senhor não quer gerar em você apenas uma consciência pesada, mas Ele quer te curar e te libertar do pecado. Ele quer libertar as nossas igrejas, as nossas famílias, para sermos homens e mulheres plenos e abençoados.
Dr. Martin Lloyd Jones afirmou que a consciência do pecado é dolorosa, mas é o primeiro passo para a cura. John Owen também escreveu que não há pecado tão grande que a graça de Cristo não possa vencer. O Senhor purificou Isaías. O Senhor pode purificar a sua vida e a minha vida nesse dia, porque a graça de Deus está sobre nós. Eu fiquei pensando que exemplo poderia deixar isso muito claro a cada um de nós. Eu me lembrei da minha cirurgia que eu fiz agora em abril, no dia 1º. Para quem não sabe, eu uso um desfibrilador aqui no meu peito para evitar morte súbita por causa de uma enfermidade que eu descobri há 8 anos atrás, quando eu estava de mudança para Cacilândia. Eu operei na ocasião, coloquei o aparelho, um CDI, um desfibrilador, e venceu o prazo, e agora, nesse ano, em abril, fizemos a troca. E o médico teve que abrir aqui na minha lateral, aqui embaixo da axila, perto do peito. Ele abriu aqui, teve que manusear, colocar a mão lá dentro, equipamentos, teve que passar o fio, teve que colocar o equipamento, fazer a costura. Graças a Deus eu não senti dor, eu estava anestesiado, mas o cirurgião precisou expor, abrir, para poder resolver o problema. O cirurgião sempre tem que expor a ferida antes de curá-la. Muitas vezes o procedimento dói, muitas vezes a dor, ela acontece e não visa destruir o paciente, mas sim salvá-lo. Deus primeiro mostrou a Isaías a sua condição e depois trouxe a purificação. Agora entenda o que eu quero dizer com essa mensagem. A santidade de Deus expõe o nosso pecado, mas a graça de Deus nos restaura quando estamos adorando ao nosso Deus. Mas eu quero terminar o estudo. Eu quero falar a terceira ideia, a terceira lição. O tema de hoje é efeitos da adoração. Pode seguir, por favor. Os efeitos da adoração. Há efeitos na sua vida e na minha vida. Mas a terceira lição é essa que está na tela. O terceiro efeito da adoração, nos comprometemos com a missão de Deus. Isaías se compromete com a missão de Deus, naquela experiência tremenda, nessa teofania, nessa visão espiritual. Ele está na presença de Deus adorando, ouvindo o mundo espiritual declarar: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. No verso 8 ele diz: depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Enquanto adorava a Deus, enquanto tinha visão celestial, alguma coisa estava mudando no coração de Isaías. De um homem comum, ele se torna um profeta, se torna um pregador ousado. Deus estava despertando o profeta Isaías para a missão. Deus sempre quer nos despertar para a sua obra, para fazermos missões e vivermos o sobrenatural de Deus. Então, viva isso. É a adoração que vai gerar isso na vida da igreja. Queridos, um farol não existe para admirar a sua própria luz. Hoje nós temos muitas IPIs que são fiéis, que adoram, tem um culto lindo, presbiteriano, litúrgico, maravilhoso, tem até toga, tem hinos, tem prelúdio, chamada invocação, confissão, ofertório, intercessão, proclamação da palavra, envio, orações responsivas, aquela coisa tão linda, tão bela, tão maravilhosa. Mas ninguém prega o evangelho, ninguém evangeliza. Tem alguma coisa errada. Adoração produz missão. Adoração produz comprometimento com a evangelização e o discipulado das pessoas. Com a proclamação da palavra de Deus aos perdidos. Um farol não existe para admirar a sua própria luz. Ele foi construído para iluminar os barcos até o porto. Da mesma forma, Deus não nos chama para desfrutar da sua presença apenas, mas para refletir a sua glória ao mundo. Amém, pessoal? Para refletir a sua glória às nações.
Quem vê a glória de Deus não consegue permanecer indiferente aos perdidos. Nós temos um chamado de adorar a Deus e pregar a palavra dele sobre a terra. Nós temos um chamado missionário de proclamar salvação. As nossas igrejas precisam sair das quatro paredes e proclamar a salvação a todos os povos. Uma igreja que adora, ela é missional e missionária. Se uma igreja, seus líderes, seus membros não dizem eis-me aqui, é porque não estão desfrutando da presença, estão fazendo apenas cultos, cânticos e orações que não passam do teto. Depois de ter consciência de quem Deus era, depois de perceber sua real condição como pecador, de ser tocado pela brasa viva, liberto do pecado pelo serafim, o profeta Isaías ouve a voz do Senhor. Como Deus fala, meus amados. Como Deus tem falado aqui no Movimento Nacional de Oração, hein, pessoal? Quantas pregações, quantos estudos, quantas mensagens, quantos desafios são feitos aqui semanalmente. Eu oro para que tudo que nós estamos ouvindo aqui possa gerar uma transformação espiritual, possa levantar a igreja para missões, para a obra de Deus na face da terra. O principal efeito da adoração é o comprometimento. Eis-me aqui, envia-me a mim, foi o que o profeta Isaías declarou. Que essa seja a nossa oração. Isaías viu Deus. Isaías, ele viu o seu pecado. O profeta foi purificado por Deus. E ele foi enviado. Deus não envia quem não foi transformado. É por isso que essa história é relevante. É por isso que o tema, os efeitos da adoração, deve fazer cada irmão aqui repensar a sua vida de adoração e a vida de adoração da sua própria igreja, porque a missão nasce da adoração. Em Mateus capítulo 28, 19 e 20, está escrito: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. Em Romanos capítulo 10, verso 14 ao 15, está escrito: como ouvirão se não há quem pregue? Como, porém, invocarão aquele que não crer, e como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Pode seguir aí, meu irmão. E como pregarão se não foram enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Em João capítulo 20, verso 21, Jesus, ele disse aos discípulos: que a paz esteja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. 2 Coríntios capítulo 5, verso 20, a palavra do Senhor nos diz que, portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós. Em nome de Cristo, pois pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Todos esses versículos apontam para essa realidade. A igreja existe para proclamar a salvação. E o que vai nos fazer proclamar a salvação? Se nós estivermos adorando a Deus em espírito e em verdade. Adoradores amam falar de Deus para as pessoas. Adoradores amam proclamar o reino, estabelecer o reino, levar a mensagem do céu para a terra, trazer Deus para a vida das pessoas. Charles Spurgeon afirma que todo cristão é missionário ou impostor, e eu concordo com ele. John Piper afirma que a adoração é o combustível e objetivo das missões, e que quando o coração está satisfeito em Deus, ele não consegue ficar em silêncio sobre Deus. Jay Packer afirmou que o propósito da evangelização é trazer homens e mulheres para que glorifiquem a Deus na sua vida. E Dr. Martin Lloyd Jones escreveu que a igreja existe para manifestar a glória de Deus ao mundo. Por isso Isaías disse: eis-me aqui. Por isso nós precisamos hoje aqui, nesse estudo, dizer: eis-me aqui, Senhor. Esses são os efeitos da adoração que eu queria compartilhar com vocês hoje aqui. E pela graça de Deus eu pude fazê-lo.
Eu quero concluir o meu estudo. Eu gostaria de dizer aos irmãos e às irmãs que possamos buscar adorar a Deus na certeza que os efeitos poderosos acontecerão em nossas vidas, que possamos ser como Isaías, que entregou e consagrou a Deus, que possamos nos desprender das obras do pecado, que possamos nos desprender das obras do pecado e nos consagrarmos em adoração ao Senhor. Isaías entrou no templo abatido pela morte do rei Uzias, mas saiu transformado porque teve um encontro com o Rei Eterno. Os efeitos da adoração são que ela nos mostra quem Deus é e quem nós somos, relembrando, ela nos conduz ao perdão e à purificação e à libertação, e ela nos compromete com a missão de Deus. Então, a grande pergunta do texto não é apenas quem enviarei, mas quem está disposto a responder, eis-me aqui, envia-me a mim. Essa é a resposta de todo verdadeiro adorador, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Eu quero fazer uma oração por vocês, por nós, por mim, pelas nossas igrejas, pelo Movimento Nacional de Oração, e eu oro para que esta palavra ajude você, meu irmão, ajude você, minha irmã, a ser um verdadeiro adorador, a ser uma verdadeira adoradora, e que isso possa atingir as nossas igrejas, né? Eu não sei se o seu coração como está, se você é uma pessoa que murmura demais, se você é uma pessoa que pouco adora, quando você está no culto, você está pensando na morte da bezerra, quando você vai fazer as coisas de Deus, é na força do ódio, não é na força do amor, é nos sentimentos pecaminosos, sabe? Então, vamos clamar a Deus para que o Senhor nos ajude, para que o Senhor nos fortaleça, para que haja uma mudança nos ministérios de louvor das nossas igrejas, né? Eu sei que a gente tem muito ministério bom na IPI, tem muitos grupos bons, tem muitos corais que são maravilhosos, né? Mas também tem muita coisa errada acontecendo no nosso arraial. Então, a gente precisa clamar a Deus para que fortaleça os que estão vivendo corretamente, fazendo da forma que agrada a Deus, e clamar para que o Senhor transforme aqueles que estão vivendo de modo errado, equivocado, se a motivação está errada, se pastores não estão dando a devida atenção ao culto, à adoração, aos momentos na presença do Senhor. Então, que Deus nos ajude, perdoe os nossos pecados, né? E que possamos ter esses efeitos em nossas vidas, né? Que a consciência de quem Deus é, a consciência de quem nós somos, que possamos ser libertos, uma igreja totalmente liberta, né? A IPI do Brasil é uma bela igreja, ela tem um potencial muito grande, e eu creio que se a gente se abrir mais para as coisas de Deus, para a vida espiritual, como estamos tentando fazer com o MNO, eu acredito que muita coisa poderosa Deus fará nas nossas igrejas nessa geração, e nós veremos isso para a glória de Deus, em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor Deus, eu clamo as suas misericórdias, eu peço perdão pelos nossos pecados, eu quero abençoar os meus irmãos e as minhas irmãs, te agradecer pela IPI do Brasil, que é uma igreja que te adora, que te serve, por cada pastor, cada pastora, cada presbítero, cada presbítera, cada diácono, diaconisa, pelos nossos presbitérios, igrejas locais, sínodos, por toda a nossa denominação, Assembleia Geral da IPI do Brasil. Senhor, obrigado, Pai. Essa igreja tem te adorado há mais de um século. Eu oro para que possamos te adorar ainda mais, possamos corrigir os erros, rever as coisas que não te agradam, abandonar o pecado, mudar de vida, nos posicionarmos em nossa família, em nossa comunidade local, e que um grande avivamento venha sobre a IPI do Brasil, sobre os nossos corações. Abençoa os seus filhos e filhas que entraram nesta live, nesse estudo, nesse momento espiritual. Continue a abençoar o Movimento Nacional de Oração, a sustentar o irmão Edgar e toda a sua equipe de trabalho debaixo das suas asas. Sustenta cada torre de oração, sustenta cada coordenador, cada irmão, cada irmã, cada ministério de intercessão da IPI do Brasil, Senhor. Sustenta a sua obra e receba o nosso louvor e a nossa adoração.
eu peço perdão pelos nossos pecados e eu te agradeço por esse momento espiritual, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Que Jesus te abençoe. Obrigado. Se os irmãos quiserem me seguir, eu estou no Instagram, eu também estou no YouTube, Gilbean Ferraz. De segunda a sexta-feira eu faço uma live de oração chamada Com Fé, 7h20 da manhã, Brasília. Com fé, tudo é possível que crê. Se os irmãos quiserem assistir, acompanhar, basta me procurar no Instagram e no YouTube, e eu estou à disposição do Movimento Nacional de Oração e também das igrejas, né, os pastores que estão aqui, quando precisarem de alguma coisa, eu estou à disposição para servir os irmãos. Deus abençoe a todos. Obrigado, irmão Edgar. Obrigado, minhas irmãs e meus irmãos. Que Jesus abençoe todos vocês. Amém. Nadir, por favor, você pode fazer uma oração de encerramento? Veja aí como que está o som. Abra isso. Ok. Está ótimo. Pai querido, o Senhor tem sido maravilhoso demais para conosco. Que o teu Santo Espírito esteja visitando cada igreja da nossa nação. Que haja realmente um avivamento para que nós possamos, ó Deus, viver uma vida mais santa, mais pura, mais perto de ti, Senhor. Derrama as tuas bênçãos sobre o pastor Gibeilson, que o Senhor esteja cuidando dele e de sua família, e abençoa todos os pastores, ó Pai. Usa os teus servos, usa as nossas vidas, perdoa, Senhor, o nosso pecado e cuida de nós. Sabemos que somos pó, somos imperfeitos, mas o Senhor quer nos usar. Ajuda-nos, ó Pai. Em nome de Jesus eu te peço e agradeço. Amém. 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 Gente boa, uma boa tarde para vocês. Nós temos jogo Amém. hoje, parece que acho que é 19 horas ou coisa que eu faço. Isso. É. Às 10 horas nós estamos aqui novamente com a terceira sessão e agradecemos a todos a presença, em especial ao reverendo Gilbean, e até mais, logo mais. Amanhã também tem mais. Estamos juntos, seguimos nessa caminhada forte e firme. Amém. Deus abençoe a todos. Um abraço. Abraço. Amém. Obrigado, gente. Obrigado, reverendo Gilbean. Maravilha.